Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre. O tema do vídeo é a criança que você foi influencia no tipo de maternidade que você tem. Então, a criança que a gente foi, do modo que nós fomos criados, influencia no tipo de mãe ou pai que nós seremos. Porque é aquela frase, o que acontece na infância fica na infância, não fica. A gente leva para fase adulta de nossa vida. Então, todos os gatilhos que acontecem na nossa infância, eles repercutem na fase adulta. Por exemplo, se a sua mãe gritava muito com você, ela te batia, deixava muito você de castigo, possivelmente você vai fazer isso com seu filho ou com sua filha, certo? Porque é o padrão que você aprendeu. É o padrão que foi ensinado, que foi passado para você. Mas isso não quer dizer que a gente possa mudar isso. Porque assim, a maternidade, ela aflora em nós todas as nossas características, tanto boas quanto más. Porque no momento de tensão, no momento de nervosismo, no momento assim que a gente não sabe o que espera, vai aflorar um tipo de atitude em nós. E o que aconteceu em sua infância de ruim, de bom você pode deixar, né? Que você pode seguir com o seu filho, com a sua filha. Mas de ruim, você tem que se analisar, você tem que olhar para si mesma e verificar qual o tipo de atitude que você está tendo que está afetando a sua criança, o seu filho, a sua filha. Qual o tipo de atitude que você pode mudar, você pode adequar para essa situação, para essa realidade de hoje. Porque a educação que a sua mãe e seu pai te deram foi o melhor que eles te deram, para a época que era naquela época, certo? E no que eles aprenderam. Mas hoje tem tantos ensinamentos, a vídeos, a apostilas, a livros, a faculdades até, para ensinar isso. E a gente, como adulto responsável, a gente tem que ter essa visão para os nossos filhos. A gente não precisa replicar para eles o que aconteceu de ruim para a gente. Não que a gente vai ser perfeito, não que a gente não vai errar, mas a gente poderia ter esse olhar para a gente mesmo e verificar o que está acontecendo, o que aconteceu, no caso, com a nossa vida, o que foi bom, né? O que foi ruim, e analisar. Isso é algo que eu estou fazendo com meu filho, que vai ser bom para ele lá na frente? Essa atitude que eu estou tendo com ele, com ela, está sendo bom para eu ter uma relação saudável com ele, com ela? Tá sendo bom? Eu tô plantando coisas boas para ele? Ele tá se sentindo, ou ela tá se sentindo à vontade em conversar comigo? Ou toda vez que eles vêm falar comigo, eu já fico julgando, eu já fico apontando os erros, eu não deixo eles se abrirem. E muitas vezes falta um pouco desse olhar atento, essa serenidade, né, que o pai e a mãe têm para não julgar em primeiro momento. Você ouvir a criança, você ouvir o filho e você depois, às vezes no momento de tensão, você já quer responder, você já quer brigar. E aí, às vezes, a criança se fecha naquele mundo. A criança não vai conseguir se abrir mais com você. Aí ela vai se abrir com outra pessoa, né? Ou vai se abrir com um amigo, vai se abrir com um estranho, vai se abrir até na internet. Então, é bom a gente se analisar nos momentos de tensão, para ver quais tipos de atitude que a gente está tendo em relação aos nossos filhos e nossas filhas,
se isso está criando um ambiente seguro para eles se expressarem, ou se isso está afetando o tipo de relacionamento que a gente está tendo com eles. Então, é muito importante analisar. Às vezes, você tem determinado tipo de atitude, porque isso é o que você aprendeu lá no seu passado, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, com o seu pai. É algo que foi aprendido, mas nem tudo o que foi aprendido é bom. Tem algumas atitudes que a gente tem com os nossos filhos que não estão sendo bom, mas é o que a gente aprendeu. Então a gente vai ter que desaprender para conseguir lidar com eles. Por quê? Porque agora é outra época, agora é outro tipo de educação. A gente tem que se reinventar todo dia como pai e mãe. Então, a gente deixando esse espaço aberto, essa via de mão dupla, né? Porque é uma via entre a gente e os filhos e a gente. Então, se a gente deixar esse espaço aberto para eles se expressarem, para eles conversarem, vai ficar um ambiente mais agradável para eles falar sem julgamento mesmo, porque às vezes tem muitas coisas que os filhos eles querem falar com os pais, mas eles não conversam. Por quê? Porque vai julgar, já vai analisar, já vai vir com um monte de imposição. E não é isso. A gente tem que entender, porque às vezes eles estão querendo dialogar um assunto e você já tem uma ideia pré-definida daquele assunto. E muitas vezes, às vezes as perguntas deles, às vezes não tem nada a ver com o que passa na nossa cabeça sobre aquele assunto. Porque nós somos o adulto referência deles. Então, todas as nossas atitudes com eles vão moldar, isso é bom, isso é ruim, certo? Então, é muito importante, neste momento das perguntas, neste momento deixar esse canal aberto, né? Independente, por exemplo, o que é importante também fazer com os filhos é fazer o fato deles pensarem nas atitudes. Porque não adianta a gente analisar e falar assim, faz isso, faz aquilo, ou, sabe, fazer igual robozinho. Não, a gente tem que conversar, ter um diálogo aberto e fazer eles refletirem sobre aquelas determinadas atitudes que eles estão tendo. Às vezes as dificuldades que eles têm na escola ou em casa, ou alguma tarefa às vezes que eles não entendem, é algo que a gente tem que analisar o porquê que está acontecendo determinada atitude. Por que a criança está tendo aquele tipo de atitude ou está tendo aquela dificuldade? Às vezes a dificuldade não é ali na escola, é algo que aconteceu com ela em outro tipo de situação. E a gente não está sabendo analisar o contexto, certo? Então, é importante para os pais e para os filhos também entender um pouco a cabeça dos pais, porque a cabeça do seu pai e da sua mãe é de outra geração. Eles foram ensinados diferentes. O que eles aprenderam dos pais deles é uma outra época. Então, tem muitas coisas que acontecem com os filhos que eles não vão compreender se você não souber explicar o seu ponto de vista. Você não está impondo o seu ponto de vista, você está dialogando. E ter esse diálogo aberto é muito importante, porque, por exemplo, amanhã ou depois acontece algo assim, um perigo, ou algo que acontece com uma criança ou adolescente, que o único adulto que ele pode conversar será com os pais, porque é o que vai vir em defesa deles. Porque às vezes a gente pode se abrir com os amigos, com os coleguinhas, mas na hora de acontecer algo grave assim, não vai, na hora de o circo pegar fogo, em aspas, eles não vão defender. Quem vai defender vai ser os pais. Então, nada mais justo do que você saber explicar esse ponto de vista. Pode usar as palavras que você aprende, que você sabe. Mesmo que os pais não entendam naquele momento, faz pergunta. A pergunta é muito boa porque a pergunta ela abre o campo de visão.
ela tira a reatividade, entende? Você tira a reatividade do adulto ou da criança. Quando você faz pergunta, você começa a descobrir o principal problema. Até você fazer perguntas para você mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo essa dificuldade com esse tipo de relacionamento? Por que eu estou tendo dificuldade com esse tipo de assunto? Quando a gente faz pergunta, a gente consegue descobrir o principal problema, tá bom? Então é uma dica que eu dou, tanto para os pais quanto para os filhos, esse tipo de diálogo aberto, esse tipo de conversa sem julgamento, tá bom? Obrigada.